Olá, eu sou Pedro Lobo, empresário, sócio como você e especialista em empresas familiares. Essa semana eu me deparei com uma pergunta que parece simples, mas que na verdade é um verdadeiro projeto de consultoria. Quais são os parâmetros para determinar a remuneração de um gestor profissional numa empresa familiar de médio porte que está passando por sucessão e implantação de governança corporativa? Algumas pessoas podem pensar que é só pegar a tabela de mercado e pronto. Mas na realidade, a questão é muito mais complexa. Nesse vídeo, eu vou compartilhar um framework prático para ajudar você a resolver essa questão de forma justa e estratégica. Antes de tudo, preciso ser direto com você. Definir remuneração em empresa familiar não é como numa empresa comum. Aqui estão em jogo questões que vão muito além do valor de mercado. Primeiro, você tem a questão da cultura familiar. Se o fundador sempre ganhou X, como você vai justificar que um novo gestor vai ganhar 2x? Segundo, há a questão emocional. Muitas vezes, familiares sentem que estão pagando para alguém fazer algo que eles faziam em algum momento de graça. Terceiro, existe o timing. Uma empresa em processo de sucessão tem dinâmicas específicas. Ela pode estar passando por uma questão de queda de receita, estrutura desorganizada ou familiares que ainda estão em transição, entre outras questões. Quarto, tem a questão da governança. Se você não tem processos claros, como vai medir a performance? Como vai definir metas justas? É como eu sempre digo, não é sobre pagar mais ou menos. É sobre pagar certo, no momento certo, pelos motivos certos. Aqui vai um framework de 5 pilares para ajudar você a resolver esse tipo de questão. Pilar número 1 é o diagnóstico da realidade da empresa. Antes de qualquer coisa, você precisa entender onde a sua empresa está, qual o momento financeiro real, quais os principais desafios operacionais, qual o nível de estruturação atual. Existe um planejamento estratégico? Eu vou dar um exemplo prático. Se a sua empresa tem uma margem de 3% e você precisa de um gestor para levar ela para 8%, a remuneração dele deve refletir esse desafio e o potencial de retorno. O segundo pilar é definir o perfil do gestor necessário. Nem todo gestor serve para qualquer momento. Você precisa de alguém para apagar um incêndio ou para crescer? Precisa de experiência em reestruturação ou em expansão? Qual o nível de senioridade necessário? Aqui vai uma dica bem importante. Gestor sênior para uma empresa em crise custa mais caro, mas pode valer cada centavo. Gestor júnior para uma empresa estável pode ser uma excelente opção. Um cuidado que tem que se levar em conta é se o gestor sênior teve sua experiência construída em empresas muito estruturadas e burocráticas, como por exemplo uma multinacional. Isso pode fazer com que ele não se adapte à realidade de uma empresa familiar média. O terceiro pilar é o benchmark ajustado. Aqui não é só pegar pesquisa salarial, é fazer um benchmarking inteligente. Compare com empresas do mesmo setor e porte. No mundo ideal, empresas familiares que passaram por transição. Considere localização geográfica e analise empresas com desafios similares aos seus. O quarto pilar é a estrutura de incentivo. Esta eu acho que é uma das partes mais estratégicas. Aqui entram questionamentos como: qual percentual fixo versus variável? Metas de curto prazo anuais versus longo prazo? Indicadores financeiros versus não financeiros? Como alinhar tudo isso com os objetivos da família? E o quinto pilar é a governança da decisão. Quem decide e como comunica? De preferência, o conselho de administração define, não a família diretamente. Na falta dele, a tarefa pode ser atribuída ao conselho de sócios. Estas instâncias podem ter auxílio de um comitê criado especificamente para a questão, que pode incluir o diretor, o gerente de RH, além de especialistas externos. O objetivo aqui é ter transparência com todos os sócios, estabelecer revisões periódicas e definir critérios claros de avaliação. Agora eu vou falar sobre a composição prática da remuneração. Aqui é importante deixar claro que não existe fórmula mágica que sirva para todos os casos. Cada setor, cada momento da empresa e cada perfil de gestor podem demandar estruturas diferentes, mas posso compartilhar algumas diretrizes que funcionam na maioria dos casos. A remuneração costuma ser dividida entre fixa
e variável. A parte fixa é seu salário base, que deve estar alinhado com pesquisas salariais do mercado, mas sempre ajustadas conforme a complexidade do desafio. Uma empresa em reestruturação pode precisar pagar um prêmio para atrair o profissional certo. Para a parte variável, o ideal é que ela esteja sempre atrelada aos resultados mensuráveis. Algumas empresas preferem focar mais em indicadores financeiros, outras dão peso maior para metas operacionais ou estratégicas. O importante é que as metas sejam claras, factíveis e alinhadas com o objetivo da empresa e da família. Aqui vai uma ressalva importantíssima. Você só pode atrelar a remuneração a metas se elas forem claras e fizerem parte de um planejamento estratégico feito previamente. O que vejo geralmente em pequenas e médias empresas é o oposto. Ou seja, a falta de um planejamento estratégico definido e mudanças de regra durante o jogo. Aí complica, né? Uma estrutura que vejo funcionar bem combina metas de curto prazo, normalmente anuais, com incentivos de longo prazo. Por exemplo, bônus anual baseado em performance mais participação dos resultados após alguns anos de trabalho em conjunto. Nos benefícios, considere elementos que reforcem o vínculo de longo prazo. Uma previdência privada, um seguro de vida adequado ao nível do cargo, carro, se necessário para a função, e um orçamento para capacitação. O gestor precisa se manter atualizado sempre. Vou dar um exemplo simples e hipotético. Se uma empresa que fatura 100 milhões por ano, que tem margem de 5%, e precisa de um gestor para reorganizar e levar essa margem para 8%, dependendo do setor e complexidade, isso pode justificar um pacote total mais robusto, porque o retorno potencial também é significativo. Se o gestor entregar, a empresa pode faturar 3 milhões extra por ano. Aí você analisa, né, se vale a pena o investimento ou não. Agora que você já sabe o que levar em conta no seu cálculo, aqui vão algumas armadilhas para se evitar. A primeira armadilha é comparar com um familiar. Ah, mas o fulano, filho do fundador, ganha só 20 mil. O fulano é sócio e muitas vezes pode complementar sua renda com dividendos. Apesar de salário e dividendos serem coisas completamente diferentes, essa composição é muito comum em empresas familiares. O fato é que o fulano tem outras motivações, ou seja, são papéis diferentes que não devem ser comparados. A segunda armadilha é criar metas impossíveis para justificar salário baixo. Isso afasta bons profissionais e gera muita frustração. Se isso estiver ocorrendo na sua empresa, vale parar para refletir se é realmente o que você quer como parte da sua cultura. Terceiro, é não documentar. Acordo verbal sobre bônus sempre dá problema. Documente tudo. Deixe todos os critérios muito claros. A quarta armadilha é não revisar. O mercado muda, a empresa evolui, o gestor cresce. Enfim, uma revisão periódica combinada previamente é fundamental. E a quinta armadilha é a decisão familiar direta. Família discutindo salário de gestor em almoço de domingo é receita para conflito. Pratique sempre as boas práticas de governança corporativa. Aqui vai uma armadilha bônus que eu já vi acontecer. Não esconda nada do gestor que está sendo contratado, principalmente se ele for prata da casa que está ganhando uma promoção. Deixe claro o que a pessoa irá fazer. Não parta do princípio de que se você sabe, então ele deve saber. Isso simplesmente não funciona. Para facilitar sua vida, aqui vai um checklist. Fizemos diagnóstico da empresa em momento atual. Definimos perfil exato do gestor necessário. Pesquisamos mercado com critérios similares. Estruturamos metas claras e mensuráveis. Documentamos tudo em um acordo formal. Aprovamos via conselho. Comunicamos os critérios para a família. Estabelecemos um processo claro de revisão. Para finalizar, definir remuneração de gestor profissional em empresa familiar não é sobre seguir fórmulas prontas. É sobre equilibrar justiça, estratégia e sustentabilidade. O investimento num bom gestor, bem remunerado e com incentivos bem alinhados, pode ser a diferença entre uma sucessão bem-sucedida e um processo traumático, não só para a empresa, como também para a família. Se você está passando por isso na sua empresa, use esse vídeo como ponto de partida, mas sempre adapte à sua realidade específica. Deixe nos comentários qual a sua maior dificuldade ao definir remuneração para gestores na sua empresa familiar. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com outros empresários que possam ter essa mesma dúvida. Até o próximo vídeo.